Oi, gente, bem-vindos à Hora do Vale. Todo mundo pronto para mais uma quinta-feira de muita informação. Nós seguimos juntos até 12h30 pela TV e também pela internet no canal TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Tudo certo, na verdade, é maneira de falar, porque é impossível que a gente esteja 100% bem com uma notícia que a gente tem para dar para vocês, que é de um acidente grave envolvendo um ônibus que caiu em uma ribanceira em Pindamonhangaba. Nesse ônibus estavam, entre os passageiros, pai e filho que voltavam de uma viagem. O menino, infelizmente, morreu. Esse acidente foi hoje cedo e o Pedro Coralha acompanhou desde as primeiras horas da manhã todos os desdobramentos dessa informação triste que marcou a nossa quinta-feira aqui na nossa região. Pedro, bom dia. Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Na altura do quilômetro 98, trecho de Pindamonhangaba, na Dutra, sentido São Paulo, por volta das 3h25 da manhã, um ônibus que vinha do Rio de Janeiro, com destino à cidade de São Paulo, acabou caindo em uma ribanceira de uma altura de aproximadamente 7 metros de altura, informações passadas pelo Corpo de Bombeiro. Entre as mais de 20 vítimas estavam pai e filho. Pai, Daniel do Nascimento, e filho, Levi do Nascimento, de apenas 13 anos de idade. Eles acabaram sendo socorridos e trazidos aqui para o pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba. Porém, o estado do Levi era grave e ele acabou falecendo assim que chegou no pronto-socorro. Nós conversamos com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que tentou nos explicar um pouco sobre como foi a dinâmica do acidente, já que muitas pessoas falavam uma coisa, falavam outra de como teria acontecido, então nós procuramos a Polícia Rodoviária Federal para falar o que pode ter realmente acontecido nesse acidente. Não dá para se considerar muito a versão do motorista por conta no momento do atendimento, ele ainda estava um pouco em estado de choque, confuso, desorientado. Ele iniciou um raciocínio ali, informando a princípio que teria um carro parado sobre a via, e depois ele não conseguiu concluir esse raciocínio. Isso foi passado pelas equipes, né, que atenderam a ocorrência. Então, alguns passageiros chegaram a passar outras informações. Então, em razão do desencontro aí dessas informações, nós vamos solicitar aí, junto à concessionária, as imagens das câmeras de monitoramento para ver se auxilia na elucidação desse acidente. A documentação revirou ali no interior do ônibus, ainda não foi encontrada a lista de passageiros. A informação preliminar que a empresa nos passou é que saiu do Rio de Janeiro com 37 passageiros. Porém, esse veículo precisou parar, aparentemente acho que no município de Aparecida, onde prestou socorro para uma empresa, e não se sabe ao certo quantos passageiros adentraram ao ônibus nessa parada que ele fez. Quando nossas equipes chegaram, alguns inclusive já tinham sido socorridos, por equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros, do SAMU. Várias equipes prestaram esse atendimento. A princípio, toda a documentação, parte de equipamento de segurança, encontra-se ok. O motorista teve condições de realizar o teste do etilômetro no hospital, apresentou negativo para a ingestão de bebida alcoólica. 45 pessoas estavam a bordo deste ônibus, 44 passageiros, incluindo o motorista. O número de vítimas acabou mudando de acordo com cada veículo. A CCR Rio SP, concessionária responsável pela Dutra, nos informou que haviam ali 21 vítimas. Informação essa um pouco menor do que a repassada pelo Corpo de Bombeiros, quando nos foi informado ali 25 vítimas atendidas. Corpo de Bombeiros, SAMU e também agentes da própria concessionária auxiliaram nos resgates das vítimas que foram encaminhadas para hospitais de 3 cidades aqui da região: Pindamonhangaba, Aparecida e Taubaté. Aqui no pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba foi encaminhado, como eu disse anteriormente, Daniel e o seu filho Levi. E assim que o Daniel saiu do hospital, nós acabamos conversando com ele. Ele nos relatou um pouco de como foram ali o momento do acidente dentro do ônibus com as vítimas e, claro, não pôde deixar de falar sobre o filho de 13 anos que acabou perdendo a vida nesse acidente, voltando de uma viagem incrível que fez do Rio de Janeiro para conhecer a praia com o pai, já que a família dele é do Rio de Janeiro, porém moram em São Paulo. A gente estava vindo do Rio para São Paulo, aí de repente o caminhão ganhou meio
invadiu o acostamento, subiu no meio-fio e travou. Nisso que travou, o motorista tentou ir para frente e para trás. E nessa ele perdeu a tração traseira, estava em cima da ribanceira, em cima da grama. E perdeu a traseira e o caminhão tombou. No ônibus começou a tombar, eu lembro de segurar o meu filho, mas aí ele saiu da minha mão, eu não consegui segurar mais ele não. Só peguei ele quando ele estava lá embaixo. Ainda tirei ele, subi com ele a ribanceira até o carro de socorro, mas cheguei no hospital e veio a óbito. Presa completamente negligente, não me deu suporte de nada. Agora são 10 horas da manhã e não tive auxílio de nada. Acho que chegou um pessoal aqui agora e eu não tenho condições de resolver nada. Meus familiares estão resolvendo por mim. Daniel, ali dentro do ônibus. No início da manhã, quando estávamos ali bem ao lado do acidente, conseguimos acompanhar o trabalho da perícia no local, da Polícia Civil, da Polícia Científica, também agentes da PRF no local, todos ali fazendo o trabalho. E o destombamento do ônibus acontece neste momento lá na rodovia Presidente Dutra. As informações vão sendo atualizadas sobre as condições das vítimas que estão hospitalizadas na região e a gente vai acompanhar esse caso bem pertinho, Marcela. Ô Pedro, que tristeza. Acidente sempre é difícil de acompanhar, de noticiar, principalmente de vivenciar situações assim. Mas olha, cortou meu coração, é de cortar o coração ouvir esse pai falando da perda do filho de 13 anos. Eles tinham ido juntos ao Rio de Janeiro, né, Pedro? Eles estavam viajando para curtir o carnaval e estavam voltando. Eles são de São Paulo, é isso? Isso, conversando com o pai, eles estão morando em São Paulo, né? O Daniel trabalha como caminhoneiro. Eles moram em São Bernardo, ali na Grande São Paulo, no ABC, e é carioca, tem família no Rio, foi passar o carnaval lá para passear com o filho, curtir, e estava voltando para casa, já que ele tinha um trabalho para fazer hoje, já em São Paulo. Ele até relatou que teve algum problema na hora de comprar a passagem, comprou a passagem de uma outra empresa de transportes, né, de viagem, acabou que não dando certo, comprou essa e infelizmente acabou tendo esse acidente e acabou perdendo a vida do filho de 13 anos. Até para repassar para quem está em casa, nós entramos em contato com a empresa responsável pelo ônibus, que disse, né, que está analisando quais podem ser ali o motivo do acidente. A CCR também tem algumas câmeras instaladas no local que serão utilizadas para essa investigação, mas a empresa também conclui em nota que está prestando atendimento e se mostrando voluntária a toda a questão das famílias e também as vítimas desse acidente. Marcela. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. A gente volta a conversar ainda durante essa nossa hora sobre esse assunto que você acompanha desde cedo em Pindamonhangaba. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Até mais tarde. Complicado demais falar sobre acidente, né, gente? Nossa Senhora. Infelizmente, os acidentes nas rodovias que cortam o estado de São Paulo estão cada vez mais comuns. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram um aumento nos registros de acidentes nesse comecinho de ano. 2025 chega trazendo uma marca preocupante, a do maior índice de acidentes nos últimos 9 anos. Quarta-feira de cinzas e a volta para casa sob o olhar atento da fiscalização. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar montaram uma operação integrada na rodovia Regis Bittencourt para coibir acidentes e desrespeitos às leis de trânsito. Enquanto a gente fiscaliza aqui na rodovia, as forças policiais, as forças de segurança, elas estão fiscalizando também dentro das áreas do município. Então a gente cria tipo uma barreira, né, em torno da rodovia para que torne o trânsito mais seguro para todos os usuários. O seu Cláudio escapou por pouco de um acidente. Essa noite aí, um caminhão carregado de produto químico, tombou, você pode ver, o caminhão ficou sujo de produto químico. Apesar dos esforços, rodar pelas estradas ainda oferece muitos riscos. Em janeiro, 254 pessoas morreram em acidentes rodoviários, só no estado de São Paulo. Foi o início de ano mais letal em 9 anos. 8 em cada 10 vítimas eram homens, geralmente de moto.
Os dias mais perigosos são sábados e domingos. Feriados prolongados também aumentam a preocupação, como explica este perito em trânsito. É justamente esse cenário que a gente traçou. Jovens excedendo a velocidade e consumindo álcool, né? E outras drogas também. Né? As pessoas não podem saber onde é que está a blitz, elas não podem saber onde é que está o pardal, para elas terem um comportamento seguro. Né? É comum encontrar veículos nos acostamentos das estradas paulistas. Nesta quarta-feira, um engavetamento com 2 caminhões e uma carreta deixou uma pessoa ferida. O ajudante quebrou a perna, a carreta freou. Ele freou quando está quase encostando, esse outro caminhão aí veio e empurrou ele em cima daquele lá. Para garantir a segurança e não entrar nas estatísticas de acidentes, alguns cuidados são indispensáveis. Sempre estar com o veículo em dia, né, com manutenção em dia, né, evitar ao máximo viajar à noite. Né? À noite a gente tem uma redução de visibilidade e as nossas estradas não são as melhores. Né? Respeitar a sinalização, né, fazer as ultrapassagens nos lugares corretos, não exceder a velocidade. O Ronaldo não abre mão da cautela enquanto roda o Brasil na cabine do ônibus. No descanso correto para correr tudo certinho. Cuidando da gente e dos outros também, né? Isso é importante. Estar sempre atento. Se não tiver, estando atento, o acidente pode acontecer. Não estando atento, aí é problema na certa. Christian Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, vai cumprir o restante da pena em regime aberto. A decisão da juíza Sueli Zeraik, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, contrariou a manifestação do Ministério Público de São Paulo. Christian foi solto ontem à noite. Ele estava preso na penitenciária de Tremembé e cumpria a pena no regime semiaberto. A juíza justificou o bom comportamento do detento na cadeia e o parecer favorável de psicólogos. No entanto, a juíza estabeleceu uma série de normas para que Christian Cravinhos permaneça em liberdade. Hoje, pela manhã, teve uma operação da Polícia Civil em São José dos Campos. O objetivo era cumprir diversos mandados de busca, apreensão e prisão ligados a casos de violência doméstica e à Lei Maria da Penha. Mais de 50 policiais civis e 25 viaturas foram designadas para cumprir 108 mandados de busca, apreensão e prisão em São José dos Campos e Caçapava. A Operação Aurora tem como foco a investigação à violência doméstica, como feminicídio, estupro de vulnerável, descumprimento de medida protetiva e ameaça. Até o fechamento desta reportagem, 9 alvos haviam sido presos. Materiais também foram apreendidos e outras diligências devem acontecer para dar continuidade nas investigações. Hoje faz 3 meses que uma mulher aqui de São José foi morta pelo companheiro. O crime bárbaro foi cometido na frente do filho de 4 anos. A família da vítima diz que o assassino chegou a ir para a cadeia, mas foi solto após o fim da prisão temporária. Manchas de sangue no quintal e em objetos dentro da casa. Essas imagens fortes foram exibidas há 3 meses, quando Lucilene Cícera dos Passos Silva, de 38 anos, foi assassinada de maneira brutal. O marido, Fábio José da Silva, de 43 anos, matou a companheira na frente do próprio filho, de apenas 4 anos. O pai matou minha mãe, ele matou com a faca, o papai tirou com o laço dela. Depois de todo esse tempo, o sentimento de impunidade segue machucando os familiares. Muito difícil lidar com a perda, né? A gente não consegue se conformar com isso. Em relação às crianças, está sendo bem complicado também, porque é difícil lidar com o psicológico da criança, com o nosso psicológico ao mesmo tempo. Uma criança de 4 anos que pede à mãe, pergunta da mãe, fala para onde que a mãe foi e a gente fica sem resposta. Lucilene foi morta dentro de casa pelo próprio marido. O caso aconteceu no dia 6 de dezembro de 2024 e desde então os 2 filhos da vítima estão morando com a irmã dela, a Lineide, que revela que não tem sido fácil cuidar das 2 crianças. Como ele presenciou toda a cena, ele fala que o pai arrancou o coração da mãe e agora ele virou um lobisomem, que ele está no mato, é o que a criança fala. E a menina de 13 anos, que já entende mais,
Tá fazendo tratamento psiquiátrico, tá fazendo tratamento psicólogo. Agora que começou a dormir um pouco, que até semana passada mais ou menos, não dormia. Era 4, 5 horas da manhã, estava acordado, eu tinha que estar do lado. Então, nem o luto a gente está conseguindo viver diante de tanta preocupação com as crianças, com o meu pai, que também não tem se sentido bem. Então, tá bem difícil, muito difícil. Fábio se entregou à polícia um dia depois do crime. Ele foi ouvido na delegacia seccional de Taubaté e liberado. No depoimento, Fábio confessou estar sob efeito de drogas. Disse que discutiu com a esposa e usou uma faca para ferir a companheira. No velório da mãe, a filha não escondeu a tristeza. Ele não só acabou com a vida dele, como ele acabou com a minha. Com a vida dele, né? Com a do meu irmão. Porque, independente de tudo, ele fez isso na frente do meu irmão. Isso é o que mais me dói. Sabe, porque eu não vi. Eu preferia ter visto, eu preferia que fosse em mim. Mas foi visto no meu irmão. Então, tipo assim, isso que mais dói em mim. E saber que ele matou uma pessoa que... Uma pessoa que ele sempre falava que amava. Que não... Ele sempre teve a briga deles, mas... É uma pessoa que ele sempre falou que amava. Então, tipo assim... É o que eu falo. Ele não destruiu só a vida dele. Ele destruiu a minha vida. Tudo que aconteceu na minha vida, eu contava pra ela. Então, tipo assim, tudo que acontecia era pra... Ela era que sentava, me aconselhava. Ela que me ensinou a lidar com tudo isso. Então, tipo assim, eu acho que se um dia ela não tivesse sentado e conversado comigo, eu não estaria aqui hoje lidando da forma que eu estou lidando hoje. Então, assim, dói muito. Muito. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Nunca imaginei que meu pai faria uma coisa dessa, porque, assim, a nossa relação dentro de casa, eu não tenho o que falar. Então, assim, dói muito, sabe? 2 dias após o crime, já em São José dos Campos, Fábio foi preso de maneira temporária, mas, segundo a família da vítima, ele foi solto após o vencimento do mandado. E neste período, Fábio tentou entrar em contato com a filha. Ele entrou em contato somente com a filha, tentando justificar a parte dele com ela, falando que ela vai entender isso mais tarde, mas eu acho que para isso não tem entendimento. Nunca. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? E a gente pede que ele venha, que a justiça venha ser mais presente, porque até agora a gente está vendo muita falha da justiça. Até o momento a gente acha que no máximo que ele esteja é pro lado de São Paulo, né? Mas esperando dele qualquer coisa é possível. Pode ser que ele tenha ido para Panelas, que é a terra dele lá em Pernambuco, como ele pode estar em São Paulo ou aqui mesmo. Tem pessoas que dizem que ele está por aqui mesmo, que viu ele, mas é só um comentário. A gente não sabe. Lineide sabe que nada trará a irmã de volta, mas o desejo é que a justiça seja feita e a condenação de Fábio sirva de alento para que ela e os sobrinhos sigam a vida. As crianças vão ficar comigo. A gente já está tratando desse assunto com o advogado. É para as crianças ficar definitivo comigo. O futuro eu espero justiça, porque até o momento a polícia vai e prende esse tipo de homem, esse tipo de pessoa, e a justiça mantém eles 30 dias e depois solta. Eles não vão ficar esperando um novo pedido de prisão, eles vão fugir, não vão ficar esperando. E que a justiça venha ser mais competente diante disso. Porque até quando vai morrer mulher, até quando vai ter esse tipo de crime, vai ficar como está. Eu não quero que ela seja só mais um número, e o que depender de mim, ela não vai ser mais um número. E você está certíssima. Eu também espero que a justiça seja feita, a justiça dos homens e a justiça de Deus. Seja lá qual for a tua religião, você que me assiste, vamos colocar a mão na consciência e mandar boas energias para essa família. Você entende o que eles estão passando? É um cara que matou a mulher na frente do filho de 4 anos. Como é que essa criança vai crescer sabendo que a mãe está morta porque o pai matou? Olha a loucura disso tudo. Olha onde a gente está, para onde a gente está caminhando. Uma criança de apenas 4 anos carregar esse peso, esse trauma. Essa menina emocionada, tentando ser o mais centrada possível. A filha
desse casal também, sabendo que o pai matou a mãe e falando, preferia que tivesse sido na minha frente, não na do meu irmão de 4 anos. E ligar para a filha para que ela vá entender o quê? O cara tirou a vida da mãe dela e ele ainda quer explicar que um dia vai entender, seja lá qual for, se é que tinha uma desavença entre o casal. Absolutamente nada justifica alguém tirar a vida de outra pessoa, principalmente numa situação dessa, num cenário desse. É muito assustador, é muito cruel, é difícil demais, demais. No próximo bloco, eu vou conversar ao vivo com a delegada da Delegacia da Mulher de São José dos Campos. O espaço é seu também. Você quer participar desse bate-papo? Você tem perguntas? Já manda para o nosso WhatsApp da redação, que é o 99752-4005. 11h51, eu volto já. Neste sábado, 10h30 da manhã. Hoje vai rolar aqui no sítio um game show do Pica-Pau Amarelo. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vamos ver. Aqui, a diversão tá sempre garantida. O Pica-Pau Amarelo. Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serra Mar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Professores transformam vidas. Mas você já parou para pensar quantas pessoas cada professor ajuda a formar? Veja o professor Osmar, em 56 anos de carreira, ajudou a formar mais de 10 mil estudantes. Será que ele tem noção disso? Para a importância do trabalho dos professores, lotamos um grande teatro. Cada pessoa aqui representa um dos alunos que seu Osmar inspirou. Inclusive eu, que fui sua aluna. Muito obrigada, professor. Para que os professores continuem inspirando os nossos estudantes, o governo federal oferece cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação de professores. Conheçam os cursos em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Investir com segurança é aplicar o seu dinheiro com quem entrega resultados. São 8 empreendimentos concluídos e 10 em andamento. Esdras Construtora, há mais de 15 anos construindo confiança. É dinheiro que você precisa? Sim! É dinheiro que o Valicap está sorteando. Meio milhão de reais só no quarto sorteio. É dinheiro na mão só para nossa região. 500 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de 2 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 500 mil. Isso mesmo, 500 mil reais de uma só vez. Valicap é regional, hein? Hoje, após a Praça é Nossa... Hoje de noite tem a alegria de receber um dos maiores comediantes da história do Brasil, Leandro Hassum. É a primeira vez que você faz 2 personagens do mesmo filme? Em filme mesmo, atuando, é a primeira vez. E às vezes a gente fazia no mesmo dia o homem e depois ele com a roupa de mulher. Tem que mudar o registro na hora. Tem que mudar o registro na hora. É muito difícil você mudar a chave na hora? Tem alguns momentos que eu estava muito cansado depois do 10º take. Já vinha, bora lá! Hoje, após a Praça é Nossa, de noite. Hoje o nosso quadro Hora do Direito é muito especial. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós recebemos a visita da delegada Tatiana Brown, da Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos. Doutora Tatiana, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. É um prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia. Doutora, a gente vem falando muito sobre os casos de feminicídio aqui na nossa região, das tentativas de feminicídio. E é algo, obviamente, que mexe muito comigo, porque eu sou mulher, que eu tenho uma filha mulher. E você, como mulher, como delegada, imagino também que se sinta mexida com todos os casos que aparecem na delegacia. Muita gente fala, quando a gente fala sobre essa questão de segurança, que esse é um tipo de crime difícil de ser combatido, porque normalmente acontece dentro de casa. Isso continua? É difícil de fato de ser combatido, mesmo com as denúncias
aumentando, doutora? Então, a parte difícil seria porque o autor dos fatos ele não tem um perfil. Ele muitas vezes não teve nem passagens pela polícia. A forma de combater é a atuação da Delegacia de Defesa da Mulher e dos demais equipamentos que existem na rede estadual e municipal de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Então, seria o CREAS, as ONGs que ajudam a mulher, depois que elas noticiam os fatos dos quais elas foram vítimas na Delegacia de Defesa da Mulher, ela recebe apoio para recomeçar a vida dela, para quebrar esse ciclo de violência. É assim que a gente combate. E a gente tem visto que os últimos casos que ocorreram em São José dos Campos, as mulheres não tinham passado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Então, isso mostra que as medidas tomadas pela Secretaria de Segurança Pública e também os órgãos de apoio à mulher estão funcionando, estão ajudando. Tem algumas pessoas que questionam a medida protetiva. A gente sabe o quanto é importante documentar tudo, mas as mulheres falam, eu tenho a medida protetiva muitas vezes e mesmo assim o cara continua atrás de mim, mesmo assim o cara me aborda. Como de fato fazer a mulher entender que a medida protetiva é importante, se às vezes nem com a medida protetiva o homem barra? A medida protetiva ela é muito importante porque é o primeiro passo para iniciar esse monitoramento da mulher. É claro que ela também acaba tendo que participar desse processo. Ela vai na Delegacia de Defesa da Mulher, noticia o crime do qual ela foi vítima, é solicitada a medida protetiva, a medida sendo deferida, se o caso dela demonstrar que tem um risco maior, ela é inserida na Patrulha Maria da Penha. Então, ela pode receber até mesmo um botão do pânico. Vai sendo filtrado conforme a gente vê que é maior a necessidade dessa mulher. E conforme acontecem os descumprimentos, ela tem que ir lá e noticiar pra gente na Delegacia de Defesa da Mulher, porque é um crime com uma pena alta e que ele vai ser processado e que ele vai acabar sendo, também pode ser decretada a prisão preventiva dele em razão de um descumprimento ou repetido ou porque ele demonstrou que ele está progredindo na violência. Uma outra sensação que a gente ouve muito quando a gente entrevista mulheres que foram vítimas de violência ou familiares de mulheres que infelizmente acabaram sendo vítimas de feminicídio é a sensação que fica de impunidade. A gente mostrou uma matéria agora no bloco anterior que faz 3 meses hoje que uma mulher foi morta pelo marido na frente do filho de 4 anos, ele ficou preso 30 dias e acabou sendo liberado. E aí a irmã da vítima fala, eu quero justiça. Ela fala, a polícia prendeu, mas a justiça soltou. Como que vocês da polícia também estão se esforçando para que esse sentimento de injustiça não perpetue nas famílias? Então, cada caso que acontece, a gente trata como se ele fosse o único da cidade e se empenha para que seja solucionado o mais rápido possível, para que seja iniciado o processo criminal, para que ele responda e seja condenado. Nesse caso, por exemplo, tudo funcionou super rápido. A justiça também está funcionando rápido. É porque a prisão temporária, ela funciona para investigação. Encerrou a investigação, ela perdeu o objeto dela. Aí se inicia a prisão preventiva, caso ele esteja dentro dos requisitos que o Código de Processo Penal prevê. Mas ele está respondendo. Esse caso em especial já foi relatado por mim, já está na apreciação do Ministério Público e do Judiciário e ele está tramitando, a justiça está sendo feita. É que nos casos de violência doméstica, eu faço uma analogia com quando a gente vai no pronto-socorro. Nunca é rápido o suficiente, dá sempre aquela sensação de que a gente não foi visto porque tem muita gente ou a fila demorou, mas todas essas mulheres estão sendo vistas pela Delegacia de Defesa da Mulher, pela Promotoria da Violência Doméstica e pela Vara de Violência Doméstica aqui de São José dos Campos, que nós 3 atuamos em parceria e estamos todos nos empenhando para que cada uma delas seja vista e consiga se sentir amparada.
A gente fala muito sobre violência contra a mulher e a gente relaciona normalmente a relação homem-mulher, companheiro, marido, enfim. É possível falar em violência doméstica também com relação a mãe e filho, por exemplo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente chegou uma mensagem pra gente da Neide, ela é daqui de São José dos Campos, ela falou o seguinte, gostaria de saber, pelo que eu entendi da mensagem, ela falou que fez uma medida protetiva contra o filho dela, não sei se isso é possível. Ele falou porque ele me bateu e ameaçou os vizinhos. Ele voltou pedindo ajuda para comer, fica ligando, fica pedindo dinheiro, não está ameaçando, mas mandando mensagem o tempo todo. Pode isso? Ela pergunta. Como é que funciona? Como é que a gente pode orientar essa telespectadora, Neide, doutora? Bom, Neide, isso é um descumprimento da medida protetiva. Se ele está entrando em contato, por favor, procura a DDM, vamos registrar esse descumprimento para dar início à investigação criminal para que ele seja processado pelo fato. E em caso de descumprimentos reiterados, muitas vezes eu represento pela prisão preventiva ou a própria vara decreta essa prisão preventiva porque verifica que foram instaurados vários inquéritos investigando justamente o descumprimento de medidas protetivas. Cada ato que ele praticar é um inquérito que ele vai responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Esse mês de fevereiro, eu representei por 9 prisões preventivas, todas foram deferidas pela vara de violência doméstica e todos já estão, inclusive, capturados e estão presos porque estavam descumprindo medidas protetivas. Você falou em procurar a delegacia, a gente tem uma novidade para passar para vocês, que é o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher aqui de São José, a partir de hoje à noite, doutora. Isso, a partir de hoje à noite. Hoje a gente abriu e já não fecha mais e o plantão vai ser contínuo, fim de semana, feriado, aberto o tempo todo. Então as mulheres que se sentirem acuadas, amedrontadas, ameaçadas, que forem vítimas, elas podem procurar a qualquer hora do dia, de domingo a domingo, a Delegacia da Mulher. Sim, podem procurar que estaremos abertos e prontos para tentar acolhê-la e ajudá-la. Você acha que isso pode facilitar o acesso da mulher à polícia e também ao combate desse tipo de crime? Porque muitas vezes as pessoas falavam pra gente assim, eu fui na delegacia X, num DP de plantão, e eles não quiseram registrar a ocorrência, pediram para voltar na segunda-feira, então essa justificativa não tem mais, a mulher vai ser acolhida a qualquer momento. Vai ser acolhida, já é acolhida na DDM, a gente tem também a Delegacia da Mulher Online, que elas podem fazer, né, do próprio celular, mesmo com a DDM funcionando 24 horas, a Delegacia da Mulher Online continua funcionando, elas podem pedir inclusive a medida protetiva, tudo pelo celular delas. Doutora, chegou uma outra mensagem aqui, a telespectadora não quis citar o nome, tudo certo, não tem problema nenhum, vamos ver como é que a gente pode te ajudar. Falou o seguinte, boa tarde, gostaria de saber o seguinte, como é que eu faço? Eu tenho 2 sobrinhos usuários de droga, porém são menores. Minha sogra, que é a avó deles, tem medida protetiva, chamamos a polícia e nada é feito. Eles não tiram eles de dentro de casa. O que podemos fazer? No caso, são 2 menores. Então, menores de idade não é a Delegacia de Defesa da Mulher, é a Delegacia da Infância e Juventude que nós temos aqui em São José dos Campos. E quando são menores, o caso é um pouco mais delicado, porque os menores também são amparados e protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o juiz da vara, isso fica com o juiz da vara da Infância e Juventude, que vai tentar chegar ele vai tentar achar o melhor caminho para essa situação, seja às vezes mandando esses menores para um abrigo ou colocando na casa de outros familiares, porque aí tem que amparar os 2 lados. Sim. Tá. Doutora, chegou uma outra pergunta. Delegada Tatiana, considerando que o feminicídio é um crime hediondo e de grande impacto social, por que na prática vemos casos em que o acusado fica apenas 30 dias em prisão preventiva antes de responder ao processo em liberdade? Há falhas na legislação ou isso ocorre por interpretação judicial? Mais um telespectador participando, mas que não mandou nome. Então, aí é uma pergunta bem aberta. Como eu falei, aqui eu posso falar por São José dos Campos, aqui tem funcionado.
tanto a vara da violência doméstica, a vara do júri estão empenhadas em trabalhar, só que nós temos a nossa legislação que tem que ser cumprida e que prevê, por exemplo, nesse caso, prevê a prisão temporária, ela é para investigação, a prisão preventiva ela tem certos requisitos, mas ele vai responder em todos os casos e, havendo a condenação, ele vai responder, ele vai ser preso, ele vai responder pela pena que for aplicada. Eu gostaria muito de aproveitar a sua participação aqui ao vivo com a gente, para que a gente possa tentar alertar as mulheres que nos assistem. Porque é o seguinte, a gente tem dados da Secretaria de Segurança Pública aqui, que mostram que em janeiro de 2025 foram 10 casos de feminicídio no Vale do Paraíba. No ano passado, 4 no mesmo período, tá? Janeiro, um aumento de 150%. No estado de São Paulo, em janeiro, foram 22 mortes de mulheres, 12 no interior, 10 aqui na nossa região. No interior, os casos são maiores. Existe um movimento para que a gente possa mudar talvez uma cultura muito machista que vem do interior, doutora? Isso pode ser uma forma de evitar que esses números continuem crescendo? Então, eu acho que esse trabalho é um processo demorado, mas que a mídia já tem feito muito bem, abrindo espaço para conversar sobre tudo isso e para orientar as mulheres. As escolas a gente vê que já falam também sobre o assunto e vai ser um processo de reeducação da população. Eu falo sempre que é o seguinte, casos assim a gente precisa falar para poder mudar, a gente precisa se informar para poder prevenir. Não adianta a gente empurrar a poeira para debaixo do tapete, é um problema que a sociedade tem que abraçar, porque a gente pode denunciar, a gente pode encorajar, a polícia está aí para fazer o papel dela, mas a gente pode colaborar, orientando os nossos filhos, orientando as nossas filhas, acolhendo as nossas amigas, as nossas mães, as nossas tias, enfim. A gente precisa falar sobre isso para poder mudar essa realidade tão cruel que afeta a todas nós mulheres. Ninguém está livre desse tipo de situação. Então é bom que a gente de fato se una para que a gente possa mudar estatísticas que são tão cruéis para o lado das mulheres. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda a TH mais SBT. Bom trabalho agora 24 horas na DDM e aproveito para te desejar um feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Para você também e para todas as telespectadoras. Muito obrigada. Intervalo comercial está chegando, é bem rapidinho e no próximo bloco a gente volta a falar sobre o grave acidente que teve hoje de manhã em Pindamonhangaba. Um menino de 13 anos morreu. 12:07, eu volto já. Hoje, após a Praça é Nossa, hoje de noite tem a alegria de receber um dos maiores comediantes da história do Brasil, Leandro Hassum. É a primeira vez que você faz 2 personagens do mesmo filme? Sim, filme mesmo atuando é a primeira vez. E às vezes a gente fazia no mesmo dia o homem e depois ele com a roupa de mulher. Tem que mudar o registro na hora. Tem que mudar o registro na hora. É muito difícil você mudar a chave na hora? Tem alguns momentos que você estava muito cansado depois do 10º take. Já vinha, bora lá! Hoje, após a Praça é Nossa, de noite. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Localizado no coração da Floriano Rodrigues Pinheiro, o Empório Serra Vista possui opções incríveis para o seu almoço, desde a famosa truta grelhada, parmegiana de filé mignon ao ancho. Fazendo o pedido de qualquer prato executivo durante a semana, a sobremesa é por nossa conta. Venha para o Empório Serra Vista. A comida é deliciosa e o ambiente é incrível. Toda atitude conta para uma vida mais saudável. Pratique exercícios regularmente. Mantenha-se sempre hidratado. Procure ter uma boa noite de sono. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem.
É Carnaval e Semana da Saúde na Farmaconde. Venha aproveitar. Caixa com 24 comprimidos de Engov por R$ 24,79. Isotônico Sorox, frutas vermelhas de R$ 19,99 por R$ 13,49. Suplemento de cálcio Cartidress 30 cápsulas de 150,14 por R$ 37,99. Vita com C mais arginina 10 comprimidos de R$ 22,88 por R$ 15,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 12:09, a gente volta a falar com o Pedro Coralha, que está desde cedo em Pindamonhangaba, acompanhando um acidente que teve na madrugada. Um menino de 13 anos morreu. Pedro Coralha volta a conversar ao vivo com a gente. O Pedro está em frente ao pronto-socorro municipal da cidade, para onde o menininho e o pai chegaram a ser levados hoje cedo, né, Pedro? Bem-vindo de volta. Exatamente, Marcela. Mais uma vez, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Além do Daniel e do Levi, que infelizmente faleceu no acidente, outras vítimas também foram trazidas para cá pelo pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba. Inclusive, até alguns deles passam por aqui, falam com a gente, dão um alô de como que foi a situação, como que estão bem. Alguns passaram por aqui e já estão indo embora. Muitas pessoas com familiares, não aqui na região, mas em São Paulo. Algumas pessoas vindo até aqui para ajudar, para ter esse momento de contato, né? O acidente foi às 3h25 da manhã, então as pessoas já estão sabendo. Por exemplo, o Daniel, ele acabou perdendo o celular no momento, né, do acidente, então acabou entrando em contato aqui no hospital. Os familiares de São Paulo vieram para cá, alguns do Rio de Janeiro, e esse acaba sendo o meio em que as familiares tentam ajudar as vítimas, né? O Daniel agora vai ficar mais um tempo aqui em Pindamonhangaba, justamente pela questão da morte do filho, né? Terá que passar pelo Instituto Médico Legal para depois a liberação do corpo e aí sim ser sepultado em São Bernardo do Campo. A gente falou anteriormente, né, que a CCR trabalhava na liberação do destombamento, melhor dizendo, do ônibus que estava na rodovia Presidente Dutra. Já foi destombado, existe alguma sinalização no local ainda, mas nada que atrapalhe a circulação por lá, tanto no trecho sentido São Paulo, quanto no trecho sentido Rio de Janeiro. Marcela. Certo, Pedro, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para vocês aí. A Polícia Militar divulgou ontem o balanço das ocorrências durante o Carnaval na região. O Carnaval acabou nessa quarta-feira e as 39 cidades da nossa região receberam um efetivo de quase 3.000 policiais militares nas ruas para poder fazer a segurança da população e também dos cidadãos nesse período tão movimentado. Vou conversar agora com o Major Mendes sobre os números dessa operação de Carnaval. Major, como que foi? Foram mais êxitos? Como que foi comparado aos outros anos? Bom, esse ano a gente teve um grande sucesso na Operação Carnaval. Tivemos redução nos indicadores criminais e um aumento nas apreensões e prisões. Só para se ter uma ideia, a gente realizou a prisão em flagrante de 37 criminosos. A gente conseguiu recapturar 13 foragidos da justiça e apreender 12 armas, além da apreensão muito grande de 150 quilos de drogas. A gente enxerga isso como um fator muito positivo que refletiu naturalmente na redução dos indicadores criminais do mesmo período. E também aumentou o número de chamados ao 90. Como que o senhor vê esse aumento do número do chamado? Nós vemos isso como uma confiança maior da população. Muitos dos resultados que a gente obteve com prisões e apreensões, eles iniciaram com a ligação 90. Então a gente aproveita essa oportunidade para incentivar a população, quando identificar localização de indivíduos procurados pela justiça, criminosos praticando delitos, localização de armas e drogas, confiem na Polícia Militar, liguem o 90, podem ligar também para o número 181, Disque Denúncia, porque a gente está aqui disponível para fazer esse atendimento. Vejam, resultados impressionantes e eles dão sequência a um histórico muito positivo de redução criminal na nossa região. Então, só para se ter uma ideia, em 2024 a gente teve o menor índice de vítimas de homicídio doloso aqui na nossa região da história. Em janeiro desse ano, agora em 2025, a gente teve o menor indicador mensal de toda a história, com redução também em fevereiro e redução agora no período de Carnaval. Ou seja, estamos num caminho muito bom e a participação da população é muito importante para que juntos a gente caminhe na direção de melhorar a percepção da segurança pública na nossa região. Daniel Barbosa para TH+, SBT.
O carnaval chega ao fim trazendo um outro dado relacionado à segurança. O governo federal detectou um aumento significativo no alerta do aplicativo Celular Seguro. As ações são sempre rápidas. No Rio de Janeiro, este casal estava na calçada de um par quando um motociclista com uma mochila de entrega de aplicativo pega o celular que estava na mão da mulher. Eles ainda correm atrás do bandido, mas não conseguem alcançá-lo. Em São Paulo, um homem foi preso neste fim de semana por furtar celulares durante um baile de carnaval nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. Entre os 15 aparelhos recuperados pela polícia estava o celular do Marcos. Começou a empurra. Nisso, eu estava com o bolso com zíper, né? Automaticamente pus a mão no bolso e o telefone desapareceu. Não percebi nada. Para mim tinha caído, né? Segundo o Ministério da Justiça, entre o sábado de carnaval e a quarta-feira de cinzas, foram registrados em média 459 alertas diários por meio do aplicativo Celular Seguro. Um aumento de 63% em relação aos últimos dias de fevereiro. Os alertas podem gerar tanto o bloqueio parcial do celular com a inutilização da linha e das contas bancárias, quanto o bloqueio total, tornando impossível utilizar o aparelho mesmo com um novo chip. O aplicativo foi lançado em dezembro de 2023 pelo governo federal e conta hoje com mais de 2 milhões de telefones cadastrados. Após um crime ou mesmo a perda, basta que um amigo ou parente emita um alerta para que em alguns minutos o celular fique protegido. Realmente tem sido uma atividade muito eficiente para proteger esses crimes que derivam após um roubo ou furto de celular, como, por exemplo, transações bancárias e outros furtos menores que acontecem no ambiente. Relógio acabou de virar para 12h16. Vou te contar como é que vai ficar a previsão do tempo para hoje nas cidades do Vale e da Serra. Em São José dos Campos, a máxima fica em 32 graus. 33 é a máxima esperada para hoje à tarde em Lorena. Em Bananal, os termômetros sobem um pouco mais e podem marcar máxima de 34. Fechando nosso giro, vem Campos do Jordão com máxima de 25 graus hoje à tarde. O calorão dos últimos dias tem feito muita gente procurar as piscinas infláveis. Sabe aquelas que são fáceis de montar, cabem em vários lugares? Você tem aí na sua casa? Conhece alguém que tenha? Me conta pelo WhatsApp da redação, que é o 997524005. Meio-dia e 17. No próximo bloco tem matéria falando sobre isso. Até já. Hoje, 10h20 da noite, eles assumem a bancada desse jornal para transformar o seu dia com um plantão de notícias que te faz rir sem parar. No programa do Ratinho. Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serra Mar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Sabe quem faz Jacareí avançar a cada dia? Você, que ao pagar o IPTU, contribui para que 22 mil alunos tenham merenda de qualidade, que 70% da cidade seja iluminada por lâmpadas LED e que mais de 2 milhões de exames sejam realizados por ano. Quer ver mais melhorias como essas acontecendo por toda a cidade? Contribua! O IPTU vence dia 15 de março e pode ser pago à vista ou parcelado. Prefeitura de Jacareí. Todo dia, um novo avanço. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetix, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetix, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetix, sua parceira para vender mais e melhor.
Procurando um pouco mais de magia no seu dia a dia? Eu tenho um lugar perfeito pra você. O que é isso? No Mais TVzinho, a mágica acontece a toda hora. Tudo é tão lindo. Nossa, ela é assim uma fada sensata. Não é a coisa mais estranha que eu vi essa noite. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. De segunda a sexta, 3h30 da tarde, tenho informações quentes pra vocês. Que isso? Tem as principais notícias dos famosos. Tem que falar, Não, gente. tudo bem. Tá bombando. Pode rodar. Fofocalizando. Tem quem passe tranquilo pelo calorão. Tem quem não consiga ficar sem se refrescar. Por isso, a venda de piscinas cresceu esse ano. Muita gente indo atrás daquelas piscinas de plástico, sabe? As famosas piscinas infláveis que cabem em vários espaços. Com as temperaturas passando dos 30 graus, não teve jeito. A Gabi precisou comprar uma piscina desmontável para aliviar o calor da família e também se divertir. Comprei dia 2 de março, meu aniversário. Aí eu falei, ai mãe, tá muito calor, não tô aguentando mais não. Aí, como não dá pra fazer a piscina, aí resolvi comprar a piscina inflável mesmo. Tá sendo muito bom, dá pra refrescar bastante, dá pra curtir bem também, ele adora, eu também. E a gente inaugurou a piscina dia 2 mesmo, a gente fez churrasco do meu aniversário, dia 2 mesmo a gente inaugurou. Mas antes, ela pesquisou bastante os preços na internet e nas lojas físicas. Pesquisei antes, sim. Eu tava querendo comprar aquele isofuro que é inflável, só que daí eu falei assim, vou comprar a piscina que é mais fácil de instalar e refresca do mesmo jeito. Eu comprei em loja física, paguei R$ 189,90 de 2.400 litros e eu vi por aí a de 1.000 litros por R$ 250. De acordo com uma pesquisa feita por uma plataforma de cupons online, nos últimos 30 dias o e-commerce de piscinas infláveis aumentou 130% e o de piscinas tradicionais 110%. Esse é um aumento expressivo que acompanhou as elevações das temperaturas nesse verão. O aumento nas vendas de piscinas também refletiu nos comércios físicos. Nessa loja de variedades em São José dos Campos, o foco é disponibilizar opções mais acessíveis e menores para o público infantil. O tipo de piscina que a gente vende, em maioria, é inflável, né? Que pega mais o público infantil. A procura é mesmo pelo maior do público infantil. Os níveis de piscina a gente começa com a de 28 litros e aí tem a maior que é de 1.500. Esses tamanhos maiores já são de estrutura metálica. Então, inflável mesmo, só as menores. Aí tem algumas boias para adultos também, alguma variedade, mas a maioria é mesmo para o público infantil. A gente tem a menor piscina de 28 litros, que sai a R$ 29,99 e vai até a de 1.500 litros para atender toda a criançada aí, todo o pessoal que precisar. E para dar conta de tanto calor, a reposição das piscinas infantis e produtos de verão precisam ser constantes. A gente tem um crescimento em torno aí de 10% comparado ao último ano. A reposição acontece toda semana, então toda semana a gente recebe mercadoria nova, precisa repor algum item do setor de praia e piscina. Da piscina para a praia. A gente curte juntos imagens ao vivo da praia de Castelhano, céu azul em Ilhabela, sem nenhuma nuvenzinha. Olha que delícia! E hoje não tem previsão de chuva não, viu? Quem estiver no litoral e puder pegar praia, vai aproveitar. Em Ilhabela, os termômetros sobem até a marca dos 29 graus. Outra cidade que pode registrar máxima de 29 é Caraguatatuba. 31 é a máxima esperada hoje em São Sebastião. Para Ubatuba, a previsão fala em máxima de 32 graus na parte da tarde. Daqui a pouco começa o SBT Esportes Vale com a apresentação do Lucas Tavares. Ô Lucas, corintianos, meu marido, estão um pouco de cabeça quente, não?
Boa tarde, O que aconteceu? O que não aconteceu, Eu acho que Lucas? você falar um pouco de cabeça quente ainda pegou leve. Fui gentil. Foi muito gentil com os corintianos hoje que estão surtando em casa. Até porque depois de uma campanha no passado de recuperação, buscar a possibilidade de disputar a Libertadores, ontem parece que jogou absolutamente tudo fora e experimentou o verdadeiro chocolate equatoriano. Tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil, e viu a Libertadores agora mais distante do que nunca. Um jogo muito ruim do Corinthians, muito abaixo do esperado. E agora o corintiano está à espera de um milagre em Itaquera na semana que vem. Lembrando que no final de semana ainda tem uma decisão contra o Santos. Ou seja, difícil a vida do Corinthians nos próximos 10 dias. A situação do Corinthians pode estar ótima, como também pode estar a verdadeira assombração pairando ali no CT do Corinthians. Tá fácil não, viu? Mas outra coisa que a gente tem que falar hoje também, que além da derrota do Timão, dos 3-0, que obviamente a gente vai analisar, é a convocação para a seleção brasileira. O Dorival anunciou agora há pouco a lista dos convocados. Ele está de volta. Neymar, o camisa 10 da seleção, foi convocado dessa vez e já tem um jogo duríssimo pela frente contra a Argentina, contra os hermanos Marcela. Veremos o que vai ser, não? Lucas, hoje eu vou terminar diferente. Eu vou terminar com uma polêmica. Eu quero que você me responda sim ou não e me dê nomes. Tá. Na sua família, você acha que os seus pais têm um filho preferido, sim ou não? Com certeza. Quem é o filho preferido? Da minha mãe, acho que sou eu. Do meu pai é o meu gêmeo. Se bem que o caçula daí é favorito dos dois, né? Então o caçula ficou, ganhou. É, porque se eu não sou o favorito e anunciei que sou, agora eu perdi de vez esse posto. Lucas, durma com esse barulho então. Nossa. Um beijo, bom programa. E eu vou explicar o porquê que eu fiz essa pergunta pro Lucas Tavares. Quem aí, confessa, já não falou? Ai, o meu irmão é o preferido do meu pai. A minha mãe prefere a minha irmã. Os pais falam que não tem nada disso, que o amor pelos filhos é igual. Aí veio uma pesquisa mostrando que sim, os filhos podem ter razão. A pesquisa fala que, de fato, existe um filho preferido. Assiste essa reportagem e, enquanto isso, me conta se na sua casa tem algum queridinho e quem é. Existe filho preferido? O pai jura que não. Não existe filho preferido, né? O que acontece é que as pessoas não são iguais. Tem sempre aquele mais levado, então, que leva mais bronca. E tem aquele mais estudioso, tem um mais preguiçosinho para estudar. Então, por essas coisas, né, que acham que tem filho preferido. Eles acham que o Henry é o meu preferido, né? Mas não é isso. Mas na hora da brincadeira, a máscara de Darth Vader vai para Esther, a mais nova. E basta perguntar para as crianças. Eu acho que é o Henry. Parte do papai. Agora da mamãe é a Esther. Um estudo de uma universidade americana mostra que pais e mães têm sim filho preferido. E mais, que normalmente é o caçula ou aquele que tem comportamento mais responsável e agradável. O mais bonzinho, sabe? Eu, por exemplo, não sou essa filha. Né, mãe? No estudo publicado na revista Psychological Bulletin, que analisou mais de 19 mil pessoas na Europa e na América do Norte, são as mulheres que aparecem no topo das preferências. A senhora tem filho preferido? Tem. Quem é? Minha filha. É porque ela tá presente ou ela mesmo? Meu irmão vai ver e só ficar com raiva. Seu irmão vai ficar com raiva? Vai. Mas, para esse médico psiquiatra, especialista em terapia cognitiva comportamental, a pesquisa parece não traduzir o que a gente vê aqui no Brasil. É preciso levar em conta diferenças culturais. O estudo fala-se que as filhas mulheres seriam mais protegidas. Aqui no Brasil dá a impressão de que é o contrário, que os homens são mais protegidos, até pelo machismo nosso, talvez, né, que parece que deles se exige menos e se permite mais. O psiquiatra alerta que a percepção da criança pelo favoritismo dos pais, mesmo que sutil, pode refletir na vida adulta. Porque na infância a gente está formando um mapa na cabeça da gente que a gente vai levar ele através do mundo. É até compreensível e natural que os pais, em momentos diferentes na vida, têm predileção por um filho ou outro. Mas não é certo, não é bacana que os filhos se sintam menos amados, se sintam preteridos. Então isso nunca deve sempre ficar atento para os filhos não crescerem com essa percepção. Não sei se é uma percepção. Melhor perguntar para minha mãe, né? É tudo igual, porque hoje em dia
na fase que eu tô de avó. Lá vem. Os preferidos são os netos. No meu caso, as minhas netas. São 3. Fugiu pela tangente. Em 3. Fugiu. Tá bom, tá bom. Olha, eu tenho que concordar com essa minha amiga repórter. Fugiu, mas na minha casa é igualzinho. Eu achava que eu era a preferida da minha mãe e o meu pai sempre teve uma quedinha pro meu irmão, pro lado do meu irmão. Mas aí veio a Marina, nós dois perdemos. Agora os olhares são só pra minha pequenininha. Falando em Marina, um beijo pra Chará da minha filha, telespectadora aqui da Hora do Vale, que me mandou mensagem dizendo que hoje está fazendo 52 aninhos. Marina, telespectadora, um beijo pra você. Feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã, 11h30 da manhã. Tchau!